Certamente você conhece pessoas que se dizem infelizes. As causas variam pouco. Em geral, é gente que se sente dançando a música dos outros, meio fora de ritmo, como se não conseguisse ouvir a melodia que está tocando especificamente para si. São homens e mulheres, jovens e com mais idade, que dão mais voz do que deveriam aos parentes, amigos, colegas e quem mais queira ditar o caminho ideal, supostamente correto. É lamentável constatar que muitos de nós insistem em viver a vida dos outros, isto é, apenas seguir o rastro e a sombra do rebanho, seguir a manada. O filósofo Sêneca já dizia que é triste realmente a condição de todas as pessoas ocupadas. No entanto, a mais triste é a daqueles que sofrem não pelas próprias ocupações, que dormem conforme o sono alheio, andam pelo passo alheio, amam e odeiam mediante ordens, sentimentos os mais livres de todos. Estes, se quiserem saber quanto é breve a própria vida, pensem que pequena parte é de fato sua. Ignorar o potencial que temos dentro de nós, permitindo que os outros ditem o que devemos ou não devemos fazer, equivale a esquecer quem somos. Mais que isso, é o mesmo que abandonar a semente do nosso futuro em qualquer lugar onde lhe será inviável brotar e render frutos. Nada de bom pode surgir desse erro, seja no campo individual, seja no coletivo. De fato, tão difícil quanto evoluirmos como indivíduos é avançarmos enquanto nação, ou mesmo espécie humana, sem a consciência de que temos de começar a reforma de dentro para fora, cultivando o futuro em terra fértil e sendo zelosos nos cuidados diários e contínuos até a colheita. Refiro-me a assumir a responsabilidade por algo valiosíssimo que nos foi dado com o dom da vida, o senso de propósito. Sim, a vida só faz sentido quando se atende ao propósito que a acompanha. Mas tenho a impressão de que muitos de nós têm se descuidado desse aspecto importantíssimo de sua existência. Que todos nascemos com um dado propósito, quase todos concordam, mas infelizmente boa parte das pessoas, normalmente são aquelas que se sentem infelizes, mal sabem qual é o seu. Quanto a isso, não há saída. Elas precisam descobrir sozinhas para, na sequência, num exercício diário de resiliência, seguir avançando, um passo de cada vez, na busca por realização. Será que estamos dançando a melodia errada? Talvez a maioria de nós, sim, e sabe por quê? Porque essa gente tapou os ouvidos, endureceu o coração, trancou a alma. Enfim, escolheu seguir um manual que não é o seu. Ainda assim, tenho fé de que se essas pessoas decidirem virar a chave e escolher amar a si próprias e ao próximo, o futuro lhes reservará boas surpresas. O nosso destino deve ser um só, a vida com propósito, esse presente tão precioso que nos foi dado sem que se pedisse nada em troca. Quanto mais comprometidos com ela estivermos, maior será a nossa capacidade de controlar até mesmo os efeitos maléficos que certas pessoas produzem em nós, e mais fácil será caminhar na direção dos nossos sonhos. Só há um pequeno problema nisso tudo. Para seguirmos no rumo certo, temos de saber exatamente aonde queremos chegar. E isso só é possível para quem se conhece de verdade e compreende por que está aqui. A boa notícia é que quanto mais certeza temos de quem somos, menos importa o juízo que os outros fazem de nós, e é assim que a vida vai ficando mais leve de levar. A descoberta é diária e necessita de força de vontade e dedicação, pois a resposta tem de vir de você. Ninguém deveria sequer cogitar dizer quem você é, menos ainda opinar sobre quem você deveria ser. Assuma esse papel para si e proíba os outros de se envolverem onde não são chamados. O protagonista da sua história há de ser você, ninguém mais. A nossa jornada de fé é exatamente como uma maratona. Tem muita gente que está cansada porque está achando que tem a ver com velocidade para chegar lá. E a nossa jornada de fé não tem a ver com o quão rápido a gente vai chegar, mas tem a ver com a gente chegar no final. Porque não é tão importante quanto começa, é importante como termina.
Às vezes a gente está desistindo de propósitos que Deus tem para nós porque a gente esquece das promessas que Deus já fez para nós. A gente olha demais para a dor do processo, esquece da alegria que foi proposta. Nós colheremos certamente se não desanimarmos. Nós temos um refúgio, nós temos fortaleza. Ei, nós temos alguém que nos adotou como pai. Nós temos a genética do Deus que criou todas as coisas em nós. Ele está falando, por que uma tempestade financeira abate alguém que é filho daquele que criou todas as coisas? Quantas vezes a gente está preocupado para onde o mundo está indo, mas nem sempre está tão preocupado para onde a nossa casa está indo. Irmão, vamos ser sinceros, quantas vezes um noticiário falando sobre algo que está acontecendo lá fora deixa a gente mais preocupado do que algo que está acontecendo dentro da nossa casa e a gente nem está percebendo. Cuida da tua liberalidade, cuida da tua generosidade, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, cuida do teu casamento, cuida da tua empresa. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles voam bem altos como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Na tua casa você é um herói da fé. Teu filho olha para você e ele espera de você comportamentos. A tua esposa olha para você e por mais que ela talvez nem tenha compartilhado, ela espera de você comportamentos. Você sabe por quê? Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. E o que eu quero te convidar é, continua assim, irmão. Continua caminhando mesmo que tudo se levante contra você. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala, ei, não faz sentido, e Deus está falando para a gente, não é para fazer. Sabe o que é maravilhoso? Aquilo que parecia impossível no passado, agora é só um lastro daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. E Deus está falando, ei, traz à tua memória aquilo que eu fiz lá atrás. Você sabe por quê? É o combustível que você precisa para continuar crendo que eu continuo fazendo lá na frente também. Não esquece dos sonhos tão pequenos que você carregava. Você sabia que a maior parte dos sonhos que você tinha no início da tua jornada de fé, talvez sem perceber você já superou todos eles e nem se tocou disso? A gente diz para todo mundo que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. E Deus está falando aí, milagre não é uma saída de emergência, milagre é a expressão de quem eu sou. Milagre não é só Deus socorrer quando nada mais parece fazer sentido, não. Milagre é Deus te colocar sobre lugares onde você não poderia ir sozinho. Isso é um milagre também. Milagre não é um socorro só quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e é a maior de todas as outras. Você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros agora começar a construir uma história junto com Deus. Meu irmão, você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, ter sido comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória, mas se despiu de toda ela para ter você de volta. Isso é milagre. Você sabe o que é milagre? É um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais do que todas as coisas. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é quando a gente olha para os nossos filhos e a gente não consegue explicar como a gente consegue experimentar algo tão bom como ser chamado de pai. Você sabe o que é milagre, irmão? Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração a homens falhos como eu e você. Isso é milagre. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é a gente entrar cansado e sair renovado. É entrar sem esperança e sair sonhando. Entrar com pensamentos de morte e sair com a própria vida de Deus dentro de nós. Ei, milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que veio e se fez carne, invade o inferno, ressuscita ao terceiro dia e ele diz, está disponível a todo aquele que em mim crê. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se coloca no papel e você vai perceber que você em muitos momentos diminuiu a tua expectativa para se ajustar ao teu nível de fé, mas Deus está falando, ei, não diminui suas expectativas, aumenta a tua fé. Não tenta acomodar o tamanho dos teus sonhos à tua realidade, não. Pega a tua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Ué, mano, tu não quer tanto? Vai lá e faz. Agora, fica falando, porque Beltrano, porque Ciclano, porque minha vida. Meu irmão, isso aqui é pra quem é louco, é pra quem é bom o suficiente de fazer todo santo dia. Pouca gente chega lá porque pouca gente tá a fim de fazer o que
Ninguém quer fazer, cara. O trabalho duro compensa, mas pouca gente tá afim de fazer o trabalho duro. Por isso que o topo é solitário, é árduo, é difícil, meu irmão, tá cansado de saber. Agora, tu quer? Vá lá. Não tem ninguém te segurando, é você contra você sempre, mano. Agora, ficar botando desculpinha nos outros, pede pra sair logo de uma vez por todas, cara. Cara, eu fico impressionado. Quando era igual a todo mundo, fazia o que todo mundo fazia, saía todo final de semana pra festa, bebia pra caramba. Eu não era criticado por ninguém, pelo contrário, eu era o cara mais querido, o cara mais legal do planeta. E aí eu decidi treinar, decidi começar a mudar de vida, decidi começar a focar na minha vida. E aí de repente eu me tornei o cara otário, começaram a me falar, pô, tu tá estranho demais, esqueceu dos amigos, ficou babaca, tá se achando pra caramba. Qual é a graça da tua vida? Irmão, resumo da história. Mosquito não voa em lâmpada apagada. Se tua luz tá brilhando, vão te criticar. Não fuja disso. As pessoas geralmente elas costumam criticar coisas que elas sabem que estão dando certo, justamente porque essas coisas estão indo por um caminho contrário ao que elas foram. Então elas não gostam de ver isso daí. Sempre que elas veem uma pessoa agindo de forma diferente, isso incomoda. Existe uma tendência a todas elas agirem da mesma forma. A maioria agir da mesma forma e pensarem da mesma forma. Porque assim eles têm um falso sentimento de segurança. Eles ficam convictos que a mentira que muitas vezes eles vivem é o correto. Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então acabou. Não tem o que questionar, não tem o que fazer a respeito, basta aceitar e ir em frente. Quando aparece uma pessoa que faz o oposto, aí as coisas mudam, a percepção dessas pessoas muda. E elas começam algumas delas, né, por questões de inveja e etc, elas começam a falar muita mentira, muita coisa errada a respeito da vida das outras. Enquanto você tá perdendo tempo em olhar pro outro, você tá deixando de olhar pra você. Então eu sempre vou manter essa filosofia do tipo, meu irmão, faz o teu. Porque de repente você que tá treinando, você nem sabe o que você quer. Você quer o que o outro quer. O que o outro tá mandando que você queira. Mas você não sabe o que realmente te agrada. Tu olha pra você, cara, tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. É aí que entra a análise, o conhecimento, a trocação de ideia com aqueles que te querem bem e que já viveram também. Essa é a diferença. Isso é progredir. Saber o que tem ali, somar o que não der, deixa guardado e vamos lá, e vamos encaixando. Não é só uma questão de mudar o físico, mas é a maneira de pensar, entendeu? Vai muito mais além. Está perfeitamente bem se você ainda não alcançou tudo o que esperava até agora. Não tem problema se ainda não encontrou o amor da sua vida. Não tem problema se ainda não saiu da casa dos seus pais. Está bem se você sente que está uma bagunça no momento. Está tudo bem se parecer que todo mundo ao seu redor está avançando, enquanto você se sente para trás. Seus pais podem expressar que esperavam mais de você. Seus irmãos podem sentir-se desapontados. Seus amigos podem questionar o que você está fazendo com sua vida. Está tudo bem sentir-se magoado pelos comentários daqueles de quem você gosta. Mas espero que você se lembre de que está em sua própria jornada única. Você está onde precisa estar agora. Se o seu cronograma não se alinha com as expectativas dos outros, ou as suas próprias, isso não significa que você falhou. Ninguém vê as lutas silenciosas que você enfrenta todos os dias. Ninguém está ciente dos desafios que você está superando para curar e crescer. Então continue fazendo o que pode agora, sabendo que está se aproximando de coisas melhores, das coisas certas. Confie que, com o tempo, tudo se encaixará. Você pode ser o que você quiser na vida, cara. Elimina esse será que eu posso ou a interrogativa. Porque eu acredito que a partir do momento que você quer alguma coisa, você pode aquilo. Sabe por quê? Quando eu comecei a jornada, todo mundo falou que eu não podia ser bodybuilder. Não teve um que acreditou em mim. Ninguém. As pessoas riam, as pessoas desacreditavam, as pessoas debochavam, porque eu era muito magro, muito pequeno, raquítico, não tinha dinheiro, não tinha grana pra nada. Então como que vai ser um bodybuilder? Se não tem condições, se não tem genética, entendeu? Eu tinha 48 quilos quando eu entrei na academia. Então, será que eu posso? Pode sim, se você quiser de verdade. Se você quiser de coração, você pode. Se você não quiser de verdade, aí é uma outra história. O caminho vai te dizer isso. Então eu tô aqui pra te falar a real. As melhores coisas da sua vida ainda não aconteceram. As melhores pessoas que você vai conhecer, você ainda não conheceu. As melhores oportunidades que você vai ter ainda não apareceram. Se a sua vida tá meio esquisita e você sabe aí dentro que não tá onde queria e poderia estar, é porque as coisas certas ainda não apareceram. Então pare de pensar que só porque as coisas não estão indo do jeito que você queria ou esperava, que isso vai ser assim pro resto da sua vida. Porque isso não é verdade. Porque hoje as expectativas, elas estão muito distorcidas.
Então, pelo amor de Deus, coloca isso na sua cabeça. A sua circunstância atual não é definitiva, ela é momentânea. Você não é o problema que está cruzando agora. Não se defina por isso. Por isso que uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é para pararem de se definirem pelos seus problemas. Como, por exemplo, quem fala que é pobre, que é ansioso, que é depressivo, que é preguiçoso, que é procrastinador. Você não é nenhuma dessas coisas. Você só está sem dinheiro no momento. Você está ansioso por causa do futuro. Você está depressivo por conta do que aconteceu com você. Você está preguiçoso porque não se exercita, não come bem e está desanimado com outras coisas na sua vida. Então, todas essas coisas são respostas do seu corpo aos problemas, às frustrações, aos relacionamentos que estão ruins na sua vida. Porque depois que você resolve os problemas, enfrenta os relacionamentos ruins, sai daquele trabalho porcaria, você vai enxergar isso claramente. Que você não era como imaginava. Você só estava assim por causa de uma circunstância ruim que estava afetando negativamente a sua vida. À medida que o ano termina e um novo começa, pare e reflita sobre esta verdade. A vida não dá segundas chances, sem recomeços, sem voltar atrás para corrigir erros. Esta é a sua única oportunidade. É fácil esquecer disso quando estamos presos à rotina diária. Quando nos distraímos com pequenas coisas, quando continuamos dizendo, eu faço depois, ou agora não é o momento certo. Mas o tempo não para ninguém. Cada dia que passa se vai para sempre. Uma manhã você vai acordar, olhar para a sua vida e sorrir, pelo que viveu ou chorar, pelo que nunca teve coragem de fazer. Não deixe a vida se tornar um borrão de um dia e talvez depois. Não deixe seus preciosos dias escorrerem pelas mãos enquanto você espera o momento perfeito. Viva o agora. Ame intensamente. Arrisque-se mesmo que assuste. Faça as coisas que fazem seu coração acelerar de emoção. Pare de esperar permissão para viver seus sonhos. Pare de adiar sua felicidade para um futuro que não é garantido. Esta é a sua vida, sua única vida, sua chance de fazer valer a pena. Faça-a brilhar intensamente. Então não tem segredo, mano. Se você quiser ter sucesso na sua vida, resultado, em qualquer coisa, você tem que se entregar. Quer ser bem-sucedido? Se entrega. Quer ser inteligente? Se entrega. Quer ter shape? Se entrega. Enquanto vocês estão brigando quem treina melhor, ou mais bonito, ou mais correto, ou mais carga, não, eu estou defendendo quem está se entregando mais, ó. Coração, meu irmão, não importa. Vai ter que passar por isso. Pra você chegar num certo ponto. Tem que ter essa entrega. Para um cara chegar e dar a volta por cima, ele tem que ter entrega. Para ele chegar e provar que os outros estão errados, ele tem que se entregar. Ele tem a técnica, a explosão, o peso, pá. Mas isso tudo com entrega. Por isso que eu falo da essência. Se não tiver isso, não vai muito longe. Não vai. Então, a diferença de tudo no final é a essência, é a entrega. É isso que faz acontecer. Sempre tem alguém se fudendo mais que você. E sempre tem alguém querendo mais que tu. Não subestime. Por isso que tem que querer mais. Porra, tá foda, queira mais. Quanto mais você repetir, mais você aprimora. É igual tu vê o cara cobrando uma falta no ângulo, tchum. Aí ele vai de novo, tchum. Por quê? Porque ele repetiu várias e várias e várias vezes. O cara que arremessa de três, flof. Aí tu fala assim, caralho, meu irmão, eu sou muito ruim. Não, você não é ruim, você não praticou igual aquele cara praticou. Eu escuto as histórias dos melhores, Michael Jordan, Mike Tyson, Michael Jackson. Foram os caras que repetiram mais do que fizeram. Ainda tendo amor. O cara tem um amor e o cara torna esse amor às vezes em ódio, porque ele repete tanto que ele fica com raiva. Mas ele vai ficar com raiva, mas ele fica bom. Porque ele sabe que ele tá correndo na frente de todo mundo. Que enquanto o cara tá dormindo, ele tá trabalhando. Enquanto o cara tá reclamando da fome, ele tá passando fome rindo. Só de raiva. Só pra mostrar que ele vai fazer melhor. Às vezes, nossos demônios não vão embora. O tempo sara todas as feridas. É mentira. Para alguns de nós, o tempo é a tortura. Um lembrete irritante de que amanhã vem outro dia e com ele as mesmas dores, angústias, inadequações. Afinal, o mundo continua sendo o mundo. Ele não tá nem aí que você não se encaixa. Quando nada funciona, é preciso olhar a dor nos olhos, desafiar o desespero, pular no abismo de si mesmo com a coragem de um cadáver que não tem nada a perder porque já morreu 1000 vezes. E ao chegar no fim do poço, é preciso arregaçar as mangas, usar toda essa lama para construir uma coisa nova, um anjo, uma voz, um amigo, um retrato da mais pura loucura, que mesmo diante de todas as evidências contrárias, insiste e vai ficar tudo bem.
É preciso alimentar um cúmplice dentro de si mesmo. Afinal, quem sofre nunca está sozinho, porque a mãe do sofrimento é a imaginação. E se você consegue imaginar o pior, por que não conseguiria pintar um bigodinho nele e rir? É preciso se perdoar. Presta atenção, você vai morrer um dia. Eu sei que é meio óbvio, mas eu só queria dar uma refrescada na sua memória. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando. Ligar o foda-se é uma arte sutil. Eu sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez soe como um babaca, mas eu estou falando de aprender a direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva. Escolher o que é importante e o que não é, com base em seus valores pessoais. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e disciplina, e muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço. Talvez a única. Isso porque quando o foda-se não está acionado, quando você se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença e vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça, todo desafio como fracasso, todo inconveniente como ofensa pessoal, toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, preso em seu círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum. Você está sozinho, com sua mente cheia de ruídos. Caminhando pelas ruas, a noite envolve seu corpo. Você apenas vê o suficiente para não tropeçar nas calçadas. Por um instante, você escuta um som quase tão vago quanto os seus dias. Você presta mais atenção. Percebe que é um som ritmado como o de um tambor. Você olha para trás, não enxerga nada. Pensa que está escutando as batidas de seu coração. O som aumenta um pouco mais. A cadência é de seus passos. Você caminha e o som aumenta mais. Quando seu calcanhar toca o solo, o tambor bate junto. O som vai ficando cada vez mais alto, até fazer estremecer sua pele. Sua mente elimina os pensamentos vãos e você caminha cada vez mais forte. Quando o som atinge suas entranhas e ossos, você sente uma vontade irresistível de correr. Mas você não corre, apenas para e olha para o universo ao seu redor. Você olha as estrelas, ergue seus braços e grita seu nome até que todos os ruídos e dúvidas se dissipem e você volte a ser aquilo que sempre foi ou deveria ser. Eu falo, quem falha primeiro é a cabeça, não é o corpo. O corpo tá lá, ó. Mas se a cabeça não entrar no game, né, você vai ser atropelado. É igual a encarada do boxe. O cara, muitas vezes, ele vai perder ali. Porque o cara vai olhar pra ele, tipo assim, meu irmão, eu vou te matar. Se o cara cagar nas calças, ele entrou no ringue, ele vai tomar um soco. É a mesma coisa. Olhou o peso. Irmão, esquece a vida. É o que eu sempre falei. Entrei na academia, entrei no ginásio, comecei a série. Não quero saber se eu tô rico, se eu tô pobre, se eu tô tomando, se eu não tô tomando, se minha mãe morreu, meu pai morreu, se a mulher tá bem. Não quero saber, me perdoa. Não quero saber de nada. Nem fala comigo. Porque eu tô em outro plano. Porque quando você vai se deparar com outras coisas, você vai migrando, aí você vai vendo que é assim. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil e quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil, porém relevante. A pergunta que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas, vidas. É o que faz de mim quem eu sou, que faz de você quem você é. É o que nos define, nos distingue e, no final das contas, nos une. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 km em menos de 5 horas. Seria terrível.
Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas e um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado sua primeira maratona, encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho da sua vida. Exatamente os mesmos 42 quilômetros. Exatamente a mesma pessoa correndo essa distância. Exatamente a mesma dor, nas mesmas pernas. Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle, de que você não tem como resolvê-lo, de que aquilo lhe foi imposto, sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos, nos sentimos vitimados e infelizes. As coisas até podem dar errado, mas não deve deixar ninguém definir seus limites a partir de sua origem. O único limite é sua alma. O que eu digo é verdade. Persistência. Nada nesse mundo supera a boa e velha persistência. Talento não supera. Não há nada mais comum que talentosos fracassados. A genialidade não supera. Um gênio desconhecido é praticamente um clichê. A educação não supera. O mundo está cheio de tolos educados. A persistência e a determinação são muito poderosas. O que é que você fez ontem que você sabe que não está te levando para onde você quer ir? Não faça mais. Seja melhor que ontem. Só que ontem, se eu apertar essa garrafa com muita força e ela estiver aberta, o que é que sai de dentro? Água. Mas se eu quiser que saia suco de uva, sai o que de dentro? Água. Por quê? Porque eu tenho dentro dela? E se eu rezar muito e pedir pra Deus pra sair uma cervejinha? Sai o que tem dentro? Água. Por quê? Porque é o que tem dentro. É isso que acontece quando a vida te aperta. Sai o que tem dentro. Exato. Quando a vida te aperta, sai essa postura de autoridade que você tem. Sai essa autoconfiança que você tem em você. Em grande parte das pessoas poderia sair desespero, poderia sair uma insegurança. E o problema não é a vida apertar. É você que tem que mudar o que tem dentro de você. Exato. A gente só se incomoda com o que a gente concorda. Pô, tá gordo, o cara fica puto. Concordo, emagrece, porra. Você tá começando a entender agora? Você fica sentado aí, culpando a si mesmo o tempo todo. Mas fazer isso não vai mudar nada. Você não faz nada pra mudar. É tudo culpa sua. Mas isso é óbvio, não é? Tem gente que pergunta de onde que vem a disciplina. A disciplina vem de dentro. Só que tem algo mais profundo ainda sobre disciplina. A disciplina vem da verdade. Então, se você fica mentindo pra você, você nunca vai encontrar disciplina. Ah, eu não tenho tempo, mas você sabe que tem. Ah, eu tô muito cansado, mas você sabe que poderia dar melhor. Ah, eu já me esforcei demais durante a semana, mas você sabe que poderia ir mais um pouco. Ah, e vai ser o último dia que eu vou errar, mas você sabe que você ainda não decidiu que esse vai ser o último dia. Então para de mentir, que uma das bases da disciplina é a verdade, e a verdade consigo mesmo, todo dia. Não tem desculpa, vou descansar, amanhã eu faço, até amanhã, filho. É hoje, a hora vem. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, cada um tem um tempo, mas faça 100%, porque uma hora o trabalho vai ser recompensado. Se tiver que cair aqui, filho, vai cair, mas vai fazer. Mano, é o trampo, velho. Trampo de verdade que as coisas fluem.